Muito boa noite. Prosseguimos a série de debates para as eleições do Sporting aqui na Sporting TV e hoje centramos a nossa conversa sobre o futuro do Conselho Fiscal e Disciplinar do clube. É um órgão importante, desde logo, naturalmente, para o Sporting Clube de Portugal. Este ano temos 7 candidatos e vamos conhecê-los já de seguida. Sem mais demoras, começo então por apresentar os 7 candidatos que estão connosco esta noite. À minha direita, da lista F, Sérgio Lopes Sintra, da lista de Dias Ferreira. Temos ainda também Fernando Dias Curto, da lista de Fernando Tavares Pereira, e na lista E, na ausência de Nelson Ventura Lourenço, candidato a presidente do Conselho Fiscal e Disciplinar, temos Ângelo Pereira, candidato a vice-presidente. Aqui do meu lado esquerdo temos também António Tanger Correia, da lista C, de Pedro Madeira Rodrigues, Joaquim Baltazar Pinto, da lista D, de Frederico Varandas, também Luís Filipe Silva Ferreira, da lista A, de João Benedito, e, por fim, Luís Borges Rodrigues, da lista B, de José Maria Ricciardi. Ora, por sorteio, aliás, vamos começar precisamente pelo candidato da lista B, Luís Borges Rodrigues, que eu começo por cumprimentar. Muito boa noite. E a pergunta inicial que vai ser para todos é precisamente porque é que se candidata ao cargo de presidente do Conselho Fiscal e Disciplinar do Sporting. Eu candidato-me ao cargo de Presidente do Conselho Fiscal e Disciplinar do Sporting porque fui convidado para tal por Dr. José Maria Ricciardi e dado a relação de amizade e inclusive de colaboração profissional que no passado mantivemos, não estava em condições sequer de pensar recusar o convite que me foi feito. A nível pessoal e também nesta fase da sua vida e até de carreira, o que é que o motiva, ainda assim, para lá das razões que já apresentou, para liderar este órgão tão importante para o Sporting Clube de Portugal? A nível pessoal, a minha paixão pelo Sporting, o meu passado de colaboração pontual com o Sporting em várias situações e, efetivamente, concluir algo que já foi feito relativamente ao passado recente do Sporting. Muito bem, entretanto, dar aqui também uma pequena nota relativamente ao tempo que cada candidato terá para apresentar os seus argumentos, cerca de 2 minutos. Temos pouco tempo, temos naturalmente muitas questões importantes para abordar ao longo dos próximos minutos. E vamos naturalmente também procurar aqui de alguma forma equilibrar o tempo para que todos tenham a oportunidade de expor os seus argumentos. Entretanto, passamos então já para o próximo candidato da lista E, Ângelo Pereira, precisamente na ausência de Nelson Ventura Lourenço, candidato a presidente. A mesma pergunta, Ângelo, o porquê de se candidatar, neste caso, a vice-presidente do Conselho Fiscal Disciplinar? Boa noite a todos. Em primeiro lugar, cumprimentá-lo e cumprimentar todos os candidatos a presidentes do Conselho Fiscal e Disciplinar do Sporting. Dizer que é uma honra estar aqui na Sporting TV e candidato-me e aceitei integrar um projeto para o Sporting. Em primeiro lugar, porque estou disponível e o candidato a presidente e toda a lista estamos disponíveis para servir o Sporting e fomos convidados para um projeto liderado por um grande sportinguista, que é o Rui Jorge, que apresenta um programa que, na nossa opinião, é o melhor programa para desenvolver o Sporting e para vencermos. E o Rui Jorge Rego é uma pessoa que todos agora já conhecem com esta campanha, uma pessoa calma, uma pessoa ponderada, que tem muito amor pelo Sporting, mas que irá ter uma gestão racional, uma gestão empreendedora para que possamos ter um Sporting campeão. Qual é que será o modelo de atuação, essencialmente, que vão procurar seguir se forem eleitos? Se formos eleitos, e estamos confiantes de sermos eleitos, iremos e teremos uma atitude independente, uma atitude isenta, no cumprimento estrito dos estatutos do Sporting e de todos os regulamentos do Sporting.
Muito bem, passamos entretanto para o candidato da lista F, Sérgio Lopes Sintra, da lista de Dias Ferreira. A mesma pergunta, muito boa noite mais uma vez, o porquê, nesta fase da sua vida, nesta fase também da sua carreira, de se candidatar a presidente do Conselho Fiscal e Disciplinar. Muito boa noite a todos os presentes, a todos aqueles que estão em casa a acompanhar. Há momentos na vida em que nós devemos e temos a obrigação de nos colocar à disposição e para servir o Sporting. Há nesta equipa e nesta lista algo que é entendido desde o início. Este não é nem pode ser um trabalho exclusivamente de uma pessoa. É um trabalho de uma equipa que eu tenho a honra e o privilégio de encabeçar, mas é simultaneamente a demonstração clara que nenhum sportinguista em nenhum momento pode e deve continuar com um discurso em que muitas das vezes esse discurso não coloca os interesses do Sporting em primeiro. Nós temos que mudar até em relação àquilo que recentemente ocorreu, em que os egos e as individualidades se sobrepõem ao interesse do Sporting. O Conselho Fiscal e Disciplinar tem necessariamente, não só pela sua matriz, mas acima de tudo por tudo aquilo que compõe, que ser um órgão de descrição. Um órgão de descrição com competência, com seriedade, no rigoroso cumprimento que são os estatutos e que são os regulamentos do clube, mas simultaneamente temos todos, e eu também, a oportunidade de trabalhar com alguém que para muitos é uma enorme honra e para mim, pessoalmente, é daquelas pessoas que sem nada ter feito, é alguém que eu, enquanto sportinguista, desde pequeno, me habituei a respeitar e a honrar. E um convite de uma lista liderada pelo Dr. Dias Ferreira, com o lema de todos, ou somos todos Sporting, é obrigatoriamente um desafio que nenhum de nós pode não estar disponível para servir o Sporting. Avançamos. Fernando Dias Curto, muito boa noite. É um projeto que o alicia, é um cargo também que o alicia. Qual é que é o seu intuito ao candidatar-se a Presidente do Conselho Fiscal e Disciplinar? Para já, boa noite a todos. Aos sportinguistas que nos estão a ouvir lá em casa, e não só, adeptos e os outros que, não sendo sportinguistas, também partilham Sporting TV. Este é um projeto liderado pelo candidato Fernando Tavares Pereira, que me aliciou, portanto, ou seja, não só naquilo que tem a ver com o programa eleitoral que fez, como tudo aquilo que tem a ver com o conjunto de trabalho coletivo que ele desenvolveu e que, não só de agora, mas de há uns anos a esta parte, naquilo que tem a ver com o programa e com aquilo que é a transparência do Sporting. Concretamente, em relação ao Conselho Fiscal e Disciplinar, os estatutos, enfim, e as leis do país são para cumprir e como qualquer um de nós terá que os cumprir religiosamente, naquilo que tem a ver com a boa gestão do Sporting, naquilo que tem a ver com a organização do Sporting, quer em termos de organização financeira, quer em termos de organização disciplinar ou outra. Eu gostava de dizer aos sportinguistas que sinto-me satisfeito e descansado por participar e ser, portanto, candidato de um Conselho Fiscal, porque o candidato do Conselho Diretivo me dá todas as garantias para que o Conselho Fiscal tenha pouco trabalho. A idoneidade, a experiência, enfim, tudo aquilo que representa o trabalho coletivo e de experiência do candidato Fernando Tavares Pereira, dá-me essa garantia, no sentido de podermos disponibilizar-nos para que os sportinguistas possam ter paz, não haver experiências, outra vez, como repeti-las, mas sim numa sustentabilidade da organização e um projeto delicioso, porque servir o Sporting é sempre uma honra. Para concluir, um modelo de atuação também que defende, depreende das suas palavras, um modelo de atuação discreto, essencialmente. Sem dúvida, as funções do Conselho Fiscal e Disciplinar é mesmo isso per si, portanto são funções discretas, mas não deixando, e penso que todos estarão de acordo, não deixando de cumprir aquilo que são as obrigações que cada um de nós irá assumir, caso seja eleito, na responsabilidade enorme que o Sporting tem, que temos perante o Sporting e o Sporting tem perante todos os associados e o país em si, enquanto instituição centenária. Passamos então para António Tanger Correia, da lista de Pedro Madeira Rodrigues. A pergunta é para o chat. Faço exatamente então a mesma questão. Porquê de se candidatar a Presidente do Conselho Fiscal e Disciplinar? Boa noite, meus senhores. É muito simples. O Pedro convidou-me para candidatar-me à presidência do Conselho Disciplinar e de Fiscalização. E eu estava prestes a virar uma página da minha vida, que sou diplomata de carreira, e na sexta-feira cessei as minhas funções como embaixador de Portugal no Qatar, cessando também as minhas funções de embaixador de Portugal no estrangeiro. Achei que podia dar o meu contributo ao Sporting. Gosto do Pedro Madeira Rodrigues porque é uma pessoa honesta, sincera, leal. Gosto do programa dele, embora obviamente que o Conselho Fiscal tenha que ter independência e isenção
na sua ação. Discreta, como acabaram os meus colegas de o dizer, com certeza, mas sempre salvaguardando o clube e os seus associados. Não é estranho também, embora nunca tenha participado da vida ativa do clube, fui, no entanto, atleta do clube, tendo inclusivamente alcançado a medalha de bronze no Campeonato do Mundo, modalidade olímpica, e sido atleta olímpico também. Não fui atleta olímpico pelo Sporting, mas obviamente que o Sporting esteve sempre presente na minha atuação e fui sempre um sólido elemento ao acreditar naquilo que é o Sporting. E penso que todos os elementos que concorrem nas várias listas são todos positivos, são todos grandes sportinguistas. Penso que não haja ninguém que seja melhor que o outro, nem ninguém que pense melhor que o outro. Penso que é uma mais-valia sermos tantos e penso que é uma mais-valia que cada um de nós possa dar contributo ao Sporting e à vida do Sporting e à seriedade com que atuamos no Sporting. Bem, passamos para Luís Filipe Silva Ferreira, da lista de João Benedito. Mais uma vez também boa noite. O que é que o leva a candidatar-se a presidente do Conselho Fiscal Disciplinar? Boa noite. Saúde os presentes. Saúde também os senhores telespectadores. Penso que já foi dito que há momentos da vida em que nós temos que devolver a quem nós queremos e amamos aquilo que nos foi dado. À família, aos amigos e, neste caso, ao Sporting. E, portanto, eu aceitei o convite do Dr. João Benedito para me candidatar a presidente do Conselho Fiscal e Disciplinar, exatamente porque acho que, na fase em que estou da minha vida, deveria devolver ao Sporting aquilo que o Sporting me deu toda a vida. São alegrias, às vezes não tantas como aquelas que nós gostávamos, mas sempre com paixão e amor. E, portanto, aceitei, é um desafio, é um projeto que eu acho inovador, completamente disruptor em relação à forma como os clubes de futebol têm sido geridos até agora e, portanto, é com enorme paixão que aqui estou a candidatar. Nesta fase também da sua vida, o que é que acha que pode, e da sua carreira, o que é que acha que pode acrescentar ao Sporting, especificamente neste órgão do Conselho Fiscal e Disciplinar, que é tão importante para a sobrevivência e para a atividade do clube? Eu, como já devem saber, eu sou jubilado da PricewaterhouseCoopers, onde fui sócio durante 26 anos. E durante esses 26 anos fiz consultoria, assessoria e auditoria e, portanto, tenho uma visão relativamente transversal da função, não necessariamente da componente mais disciplinar, mas da função fiscal e de acompanhamento de gestão e, portanto, nesse aspecto, por esta visão mais holística do que é a gestão do clube, eu penso que aí posso acrescentar valor. E por outro lado também a questão de a equipa, nós termos tido a preocupação de, na composição da equipa, termos equilíbrios tanto geracionais como de género e para além das competências e, portanto, o conjunto da equipa em que nós conseguimos montar, penso que é um garante do equilíbrio e da função que nós nos propomos desempenhar. Muito bem, a última resposta a esta pergunta para Joaquim Baltazar Pinto, candidato da lista de Frederico Varandas. O que é que o leva a candidatar-se a este cargo? Bem, em primeiro lugar, começo por felicitar todos os sportinguistas que nos estão a ouvir e também todos os candidatos que são sportinguistas também e que eu muito prezo por se candidatarem a este tão importante órgão. Não é por serem de outras listas que eu deixo ter o maior apreço por todos, mas muito sinceramente. Muito obrigado. Muito sinceramente. Bem, o Frederico Varandas convidou-me para este cargo. Eu reconheço no Frederico Varandas um homem de bem, é um homem competente, bem e conhece o Sporting por dentro, como todos sabem, porque foi lá diretor clínico durante muitos anos. Eu acabei de me jubilar há um mês de juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça, fui procurador-geral adjunto nos Supremos Tribunais durante 20 anos, fui presidente do Conselho Fiscal do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, que depois saltei daqui imediatamente para juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça, fui comissário nacional para os refugiados, enfim, considero que tenho habilitações mais do que suficientes, muito sinceramente, e passando modéstia, mas todos estão a falar dos respectivos currículos, e também é importante saber os respectivos currículos para saber se as pessoas têm competências ou não para desenvolver estas importantes funções, e num momento em que
o Sporting atravessa, um momento difícil, como todos nós sabemos, é evidente que eu não podia dizer que não ao Frederico Varandas. E foi isso que me fez aceitar esta candidatura a este importante cargo. Muito bem, passamos então para a próxima questão, e é uma questão que está na ordem do dia, essencialmente neste órgão, e que nasceu um pouco do resultado da Assembleia Geral de dia 17 de fevereiro, alterações aos estatutos que, entretanto, já estão em vigor no clube, desde logo para a eleição deste Conselho Fiscal e Disciplinar, uma vez que, a partir destas eleições, e é a primeira vez, e acaba por ser uma diferença em relação ao último ato eleitoral, todos os membros desta lista serão eleitos de acordo com o resultado final das listas que estão também, ou que vão a sufrágio ao próximo dia 8 de setembro. Foi, por isso, posto fim ao método DONT. Até aqui era o método que se fazia valer neste Conselho Fiscal e Disciplinar, e, portanto, eu começo aqui por perguntar ao candidato Luís Rodrigues como é que vê esta alteração, o que é que vai implicar também para o normal funcionamento do Sporting? Esta alteração, para mim, tem um aspecto negativo e tem alguns aspectos positivos. O aspecto negativo é, efetivamente, a ligação que não pode deixar de existir entre os diversos órgãos da mesma lista, o que pode levantar dúvidas quanto ao exercício independente do cargo, situação que, num modelo antigo, não se suscitava. Os aspectos positivos é permitir que, no fim de contas, que na composição da lista sejam consideradas as necessidades de fazer face às diversas vertentes das obrigações de um Conselho Fiscal e Disciplinar, quer do ponto de vista de assessoria, quer do ponto de vista de auditoria, quer do ponto de vista disciplinar, permitindo que cada lista faça face a essa composição com pessoas especializadas em cada uma dessas áreas. Este será talvez o aspecto mais vantajoso. Ou seja, por um lado poderá a atuação da lista vencedora ter maior estabilidade, por outro lado também levará a um maior escrutínio por parte dos associados do clube. Dos associados do clube, claramente. Relativamente também à forma como os próprios adeptos e sócios vão reagir a esta alteração, foi uma questão muito discutida na última Assembleia Geral. Como é que prevê que seja precisamente esse escrutínio por parte dos associados à lista vencedora e ao funcionamento do órgão a partir do dia 8 de setembro? Tudo vai depender de uma questão que para mim é essencial. Quem quer que ganhe as futuras eleições, estas eleições, terá que, efetivamente, ter como objetivo prioritário a unidade do clube. Se continuarmos divididos, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista de desempenho dos diversos órgãos sociais, não vamos ter, de certeza, um trabalho tranquilo e de qualidade, da melhor qualidade possível, porque, efetivamente, a crispação a que assistimos nos últimos anos, e não digo nos últimos 5 anos, digo nos últimos anos, bem mais do que os últimos 5, foram altamente perniciosos para o Sporting Clube Portugal, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista de desempenho desportivo. E essas são as duas principais preocupações que todos deveremos ter. Muito bem, Luís Rodrigues, teria ainda algum tempo, eventualmente poderemos compensar mais para o final noutro tipo de questões. Continuamos aqui para já nesta, que é muito importante, porque é uma alteração de relevo para o futuro do Sporting, desde logo também para o funcionamento do Conselho Fiscal e Disciplinar. Passo a palavra a Ângelo Pereira. Faço a mesma questão, pontos positivos e negativos desta alteração que já está em vigor e que vai implicar talvez aqui uma diferença relativamente à forma como os associados vão olhar também para a atividade deste órgão. Rui Jorge Rego apresentou 4 pilares fundamentais da nossa candidatura. A primeira, gestão profissional da SAD, parceiros estratégicos e, dentro de dias, iremos apresentar os parceiros financeiros da nossa candidatura, internacionalizar a marca Sporting e o 4º pilar fundamental, a revisão estatutária.
defendemos uma revisão estatutária urgente. Achamos que é importante democratizar o Sporting. O Conselho Fiscal e Disciplinar, na nossa opinião, tem que ser, porque é um órgão autónomo, tem que ser eleito pelo método D'Hondt, tem que estar representadas todas as tendências que se apresentam à liderança do Sporting e, portanto, deixar de termos esta estrutura presidencialista e adaptarmos os estatutos do Sporting de forma a que haja autonomia e haja cada órgão, portanto, com as suas competências, e haja autonomia entre os vários órgãos do Sporting. Mas a verdade é que para já é esta situação que está em vigor. No caso até de não conseguir que seja efetuada, não conseguirem que essa alteração seja feita, eu faço-lhe a mesma pergunta. Como é que vão lidar com esta alteração? Se vencer, terão membros naturalmente da vossa equipa, por outro lado terão um maior escrutínio por parte dos associados. Exato. Portanto, são os estatutos que temos. Até essa alteração, os órgãos funcionam da forma como estão. O Conselho Fiscal e Disciplinar tem duas vertentes. A vertente da fiscalização, que aí iremos ter o máximo rigor possível, e a vertente disciplinar, que tem que seguir os trâmites dos regulamentos, e garantimos que as decisões irão ser rápidas e justas. Há mais alterações de relevo que resultaram da Assembleia Geral do Sporting Clube de Portugal, do dia 17 de fevereiro. Mais à frente também iremos falar sobre elas. Para já centramos então nesta e no fim do método D'Hondt, no caso para a eleição do Conselho Fiscal e Disciplinar. É uma questão naturalmente de relevo. Já percebemos que há opiniões diferentes também para esta matéria. A Sérgio Lopes Sintra, não sei se concordou ou se concordam com esta alteração, mas pergunto-lhe também como é que vão lidar com o facto de se vencerem, terem apenas membros da vossa equipa, o tal escrutínio dos associados também será maior. Muito bem. Dentro da proposta que é apresentada aos sócios, uma das matérias que consta é a oportunidade de fazermos uma revisão estatutária. Essa revisão estatutária tem que ser necessariamente discutida previamente e tem que ser preparada, não só com cuidado técnico, mas também com a harmonia necessária para não permitirmos que ocorram situações absolutamente justas, de acordo com a mecânica que foi utilizada, mas que, pessoalmente e enquanto equipa da lista, entendemos que não é aquilo que defende na globalidade do Sporting. O Conselho Fiscal e Disciplinar não pode ser visto em momento algum como uma mera extensão do Conselho Diretivo. Não pode ser visto também, simultaneamente, como não sendo um órgão totalmente independente. Da mesma forma que não existe eleição por método D'Hondt, também não existe a eleição em boletim autónomo para o Conselho Fiscal, que é algo que, numa primeira observação que temos, deve ser colocada à oportunidade a todos os sócios discutirem e depois, obviamente, chegarmos à melhor solução. Isto entronca um pouco com alguma parte da primeira intervenção que tive. Há matérias que não podem ser vistas de forma individual nem pelo ego. E, enquanto sportinguista, e todos temos hoje presente, que há momentos na história que proporcionam graves crises e nós hoje estamos a sofrer dessa própria crise. Temos não só que resolver a questão dos estatutos da forma que estávamos a mencionar, como necessariamente era mais justo e penso que adequado para todos, independentemente das diversas sensibilidades, ao momento a seguir às eleições. E todos nós, o maior interesse que temos é servir o Sporting. Servir o Sporting não tem qualquer problema de ter um sportinguista que é eleito democraticamente, com os votos dos nossos consórcios, a fazer parte de um Conselho como o Conselho Fiscal e Disciplinar. Não só aumenta a credibilidade, como simultaneamente aumenta também a transparência e a proximidade para que todos os sócios, quando vão votar, tenham a oportunidade de fazer a opção, como temos noutros órgãos que existem no país, e não é por isso que ouvimos dizer queixas que essas matérias têm que ser corrigidas.
Fernando Dias Curto, como é que vê esta alteração? Olha, nós temos aqui o nosso programa, não sei se podes mostrar para a TV, onde efetivamente estão plasmadas 3 questões que me coloca. Em relação aos estatutos e atendendo à alteração, enfim, profunda, com a votação unânime que aconteceu, enfim, não nos parece, sinceramente, que haja necessidade de uma alteração muito grande no que diz respeito à sustentabilidade e à orgânica do próprio do estatuto em relação à vida do clube. Haverá uma ou outra situação cirúrgica, enfim, que devem ser consideradas. A candidatura da lista G defendeu, até por uma questão democrática de alguma transparência maior, uma segunda volta com os 2 candidatos mais votados. Penso que estaria aqui plasmada uma situação muito mais democrática naquilo que tem a ver com a responsabilidade de cada um de nós. Uma das outras questões também que nós entendemos e que é importante, e o candidato da lista G, o Fernando, está a correr os núcleos, e eu vivi isso na pele, que é a questão do voto eletrónico para que todos possamos votar. Eu vivi toda a minha vida no interior, no concelho de Penamacor, era jovem, não tinha dinheiro para ser sócio de Sporting, vinha ver os jogos na sexta-feira, ia novamente para lá na segunda ou no domingo à noite e senti isso na pele naquilo que é a distância que existe Alvalade de Penamacor, de Chaves, da Madeira ou dos Açores. E aí penso que era importante que pudesse haver aqui alguma discussão nesse sentido. Por outro lado, e na essência do próprio Conselho Fiscal, naquilo que tem a ver com os próprios estatutos, uma maior transparência no financiamento. Ora, penso que em termos estatutários não temos no nosso programa uma alteração profunda dos estatutos, porque também não se alteram os estatutos todos os dias, se me permite a expressão. Eu sei, felizmente, de organizações onde estou e onde passei, enfim, a dificuldade da alteração, da organização e aproveitar efetivamente o que está bom. E temos muitas coisas boas nos estatutos, com esta alteração como referiu, mas porque sinceramente penso que a equidade do Conselho Fiscal, aquilo que é a responsabilidade do Conselho Fiscal e Disciplinar, vai se diluir na gestão, como já aqui foi dito e muito bem, sem que não sintam, para que haja uma fiscalização eficaz e que não haja, digamos, uma sobreposição do próprio órgão para o Poder Executivo ou o Poder Liberativo, que é a Assembleia Geral ou a Direção. António Tanger Correia, que Conselho Fiscal e Disciplinar é que teremos daqui para a frente, implicações desta alteração? Muito bem. Eu queria dizer que, em termos gerais, concordo com o que disse o Luís Rodrigues. Os aspectos positivos e negativos que existem, acho que temos que separar 2 águas, aquilo que temos e aquilo que eventualmente poderemos ter. Eu também tenho algumas dúvidas relativamente a esta situação e eventualmente poderemos todos em conjunto trabalhar na renovação dos estatutos, na alteração dos estatutos, mas como diz aqui este nosso colega também, não se alteram os estatutos todos os dias, quer dizer, temos primeiro que provar a situação que existe, que foi criada na última Assembleia Geral, e eu penso que para isso a pedra de toque será a forma como o Conselho Fiscal e Disciplinar atuar. Porque tem que saber demarcar-se dos outros órgãos, nomeadamente da direção e da mesa da Assembleia Geral, e fazer o seu trabalho de forma independente, mas absolutamente independente. É evidente que a dificuldade está em que, ao ser eleita na mesma lista que a direção e que a mesa da Assembleia Geral, poderá haver uma tendência para que toda a ação dessas 3 entidades, esses 3 órgãos, se coadune para produzir, sem ideias negativas sobre isso, num aspecto de construção positiva, mas que poderá não ser. Portanto, mais do que aquilo que os sócios vão perceber é a clareza, é a transparência com que o Conselho Fiscal e de Disciplina vai atuar. Essa, quanto a mim, é a pedra de toque. Vamos primeiro trabalhar com o que temos e depois, eventualmente, trabalhar para alterar se a solução não for uma solução positiva. Passo então a palavra ao Luís Filipe Silva Ferreira. Já tivemos aqui diversas opiniões. Na sua ótica, que implicações é que de facto esta alteração vai ter para o normal funcionamento do órgão? Okay, obrigado. Penso que da pergunta já resultaram 3 perspectivas de resposta. Uma é da necessidade ou não da alteração de estatutos. Segundo, vantagens ou inconvenientes deste modelo vis-à-vis o modelo anterior. E terceiro, ao fim e ao cabo, a questão da independência ou não do órgão em relação à própria lista, à constituição da lista. Em relação à primeira questão, da necessidade ou não da revisão dos estatutos, tal como já foi dito, os estatutos não se alteram todos os dias. Os estatutos é uma pedra basilar das organizações.
e deve ser analisada e ponderada profundamente antes de se pôr à votação aos sócios e em Assembleia Geral especificamente identificada para esse propósito. E, portanto, não é uma questão que neste momento nós todos que estamos aqui tenhamos que nos preocupar de início. Os estatutos são aqueles que a gente tem e são sobre esses que nós temos que trabalhar. Em relação às vantagens e inconvenientes do modelo anterior, do método D'Hondt, eu vejo exatamente as mesmas vantagens e inconvenientes que o Luís Rodrigues. Por um lado, a questão do método D'Hondt dava aquela ideia de que havia maior independência em relação ao Conselho Diretivo, às vezes não existindo, portanto podia ser só aparente essa independência, mas por outro lado permite construir equipas mais homogéneas, mais organizadas, em que as competências são mais bem planeadas e distribuídas. Portanto, nesse aspecto eu sou mais favorável a este modelo, até porque do mundo onde eu vivi até agora, do mundo empresarial, é normal as listas serem propostas pelos mesmos acionistas e responderem pelos acionistas e terem independência em relação aos conselhos de administração. Não é daí que vem mal ao mundo. Ou seja, o facto de estarmos na mesma lista não quer dizer que nós perdamos independência em relação à Comissão. Temos que trabalhar, temos que ser solidários, mas não perdemos independência em relação a isso. Encerramos então esta questão com Joaquim Baltazar Pinto. Estamos a falar também de uma questão de forma e de conteúdo, ou seja, este escrutínio maior por parte dos associados poderá ser de alguma forma solucionado se houver ou se existir um distanciamento em relação ao Conselho Diretivo? Na parte que nos toca, essa questão não se põe, como deve calcular. Não está a haver um juiz a perder a independência e de algum modo perceber ordens ou pôr em causa o Sporting Clube de Portugal, ou que o Conselho Diretivo possa, em relação à minha pessoa, que é o que está aqui em causa, dar alguma orientação ou esperar, seja o que for. Isto está no meu ADN. As funções do Conselho Fiscal têm que ser transparente, independência, transparente e iniciativa. Não devem calcular, e até os candidatos todos e os sportingistas estão a ouvir, que eu agora, não é, com as funções que há bocado já disse, que vai receber algumas orientações ou algumas ordens, seja de quem for. Acima de tudo está o Sporting. E quero pensar que ninguém vai acreditar que eu deixo de ser as minhas funções com total independência, transparência e com iniciativa. A iniciativa também é muito importante. Portanto, a minha... Dou a quem doer, eu exercerei as funções do Conselho Fiscal e Disciplinar, dou a quem doer. Tudo o que alguém fizer contra o Sporting sofrerá as consequências. E foi por isso que me escolheram, penso eu, foi por isso que me convidaram. Não esperam de mim, com certeza, que eu vá abdicar do meu ADN nesta situação, só para agradar seja a quem for. Portanto, não se põe esse problema. Sendo certo, concordo com o candidato que acabou de falar e também além com o candidato ali da lista do Tavares Brito, que isto não se pode andar a alterar os estatutos todos os dias, não é? Os estatutos são, como sabem, de fevereiro e depois foram registados já em julho de 2018. Por amor de Deus, não podemos agora estar porque um não gosta disto, outro não gosta daquilo, porque eu estive muito atento às vossas intervenções, concordo perfeitamente que tem que se dar mais valor aos núcleos, as pessoas deviam votar todas, mas é por aí, mas não se pode, porque nós não concordamos com este vetor. Aliás, concordo também com o Dr. Rodrigues que estava a dizer a mesma coisa, está inconvenientes, e há coisas boas e coisas más, isso é óbvio. As coisas boas quais são? Coisas boas é que há uma unidade muito mais da lista, nós temos a nossa lista feita e, portanto, não há discussões, não há nada. No método de onde representar, por vezes, como sabem, não é, os candidatos que iam para lá pelo método de onde e a representação proporcional, às vezes zangavam-se com os outros que eram da outra lista e, portanto, o órgão em si depois não é tão uno e não exerce. Mas isso era o que estava a dizer e que eu concordo absolutamente. Portanto, tem coisas boas e tem coisas más. Quem está à frente do órgão, como Presidente do Conselho Fiscal Disciplinar, quem ganhar aqui, todos nós somos os candidatos, exercerá as suas funções, penso eu, de acordo com aquilo que eu estou a dizer, com total independência do a quem doer. E, portanto, isso não se põe, não é? Muito bem. Passamos então para outra alteração e que resultou da Assembleia Geral de dia 17 de fevereiro, porque foi aprovado por 87,8% dos sócios um regulamento disciplinar para o Sporting Clube de Portugal, que desde logo apresenta um conjunto de alterações, sobretudo no que diz respeito naturalmente à sanção disciplinar para os sócios do Sporting Clube de Portugal. Foi uma questão muito debatida ao longo dos últimos meses e que certamente terá muita relevância para
este órgão, para o Conselho Fiscal e Disciplinar. Peço aqui ao Luís Borges Rodrigues uma primeira opinião em relação a este regulamento disciplinar que todos vocês, ou pelo menos uma das listas vencedoras, vai herdar a partir do dia 8 de setembro. Não será, na minha ótica, o regulamento mais perfeito, mas, como já aqui foi frisado relativamente à questão dos estatutos, é com ele que temos que desempenhar as nossas funções. E, portanto, tudo aquilo que nos for suscitado do ponto de vista disciplinar, lei é lei, costuma-se dizer em direito que a lei às vezes é dura, mas é lei. E é isso que nós temos que respeitar. Também aqui faz sentido pensar-se numa questão, ou seja, na alteração deste regulamento disciplinar a curto, médio prazo. Não sei se também tem uma opinião relativamente a isso, uma vez que não concorda pelos Poderá vistos com fazer sentido, mas eu entendo que isso passaria por uma reforma muito mais profunda, porque acho que, apesar da animosidade que um Conselho, por se chamar Conselho Leonino, tinha em algumas franjas da massa associativa, o Sporting, no meu entender, e no entender do Dr. Dias Ferreira, nesse aspecto estamos os dois de acordo, precisavam um pouco de se inspirar nos estatutos do Real Madrid, ter uma Assembleia Delegada sob a forma de conselho de pessoas idóneas do clube para decidir questões de fundo e para projetar toda uma regulamentação que não tivesse pelo menos condições para convencer toda a gente e para não ser constantemente submetida a alterações de acordo com os ventos das diversas direções que forem eleitas. Perante este regulamento disciplinar que é novo, porque o Sporting não tinha, podemos considerar que os sócios estão hoje mais protegidos? Não necessariamente. Como é que avalia também? Eu não gostaria de entrar por esse caminho, porque juridicamente, para mim, parece-me este regulamento disciplinar um serviço encomendado, e eu não gosto de serviços encomendados. Muito bem, passamos a palavra para Ângelo Pereira. A mesma pergunta, temos aqui um dado novo também, será válido a partir do dia 8 de setembro, o novo regulamento disciplinar. Em traços gerais, também qual é que é a sua opinião? Tal como já disse, são os estatutos que temos, são os regulamentos também que temos, é com isso que temos de trabalhar e fazê-los cumprir. Tal como defendemos que é necessária uma revisão estatutária, decorrente disso tem que haver aqui uma discussão. O propósito a seguir às eleições é unir o Sporting e não vai ser a questão dos estatutos ou a questão dos regulamentos que não pode ser esse o motivo para que não haja união entre todos os sportinguistas, independentemente de quem ganhe. Mas tem que haver aqui uma discussão entre os órgãos eleitos, entre, quiçá, as candidaturas, relativamente a estes dois documentos que são a lei interna do Sporting. Foram feitos, como já foi dito, em condições, foram aprovados em condições especiais. Eu acho que tem que haver uma discussão séria, aberta e tranquila relativamente às leis que nos regem. É um regulamento disciplinar, ainda antes, mais uma vez coloca-se aqui a mesma questão, ainda antes de eventualmente se proceder a alterações, será este regulamento disciplinar que estará em vigor? Comprometem-se também, naturalmente, a fiscalizá-lo de acordo, enfim, tal e qual como está definido e como foi definido e aprovado pelos sócios? Sim, tal como já disse, comprometemos a cumprir os estatutos e, neste caso, o regulamento de disciplina de forma rigorosa, com decisões justas e rápidas. Também lhe pergunto se considera, não sei se gostaria de fazer alguma apreciação em relação ao conteúdo deste regulamento, se os sócios estão hoje mais protegidos ou não. Temos um regulamento que anteriormente não existia no Sporting, que foi muito feita a comparação com, por exemplo, com os clubes rivais. Qual é que é a avaliação que faz? Digamos que a partir do momento que haja um regulamento, então, as regras estão definidas, não é? Portanto, as pessoas sabem, os sócios sabem quais são, o que é que podem fazer, o que é que não podem fazer. Portanto, a ação está balizada.
mas defendemos que essa discussão tenha que ser aberta e abrangente para que se consiga um documento de futuro mais rigoroso. Sérgio Lopes Sintra, temos então um novo regulamento. Como é que vão procurar cumpri-lo, digamos assim, ao longo dos próximos meses, dos próximos anos? Foi aprovado pela maioria dos sócios em fevereiro deste ano. Foi aprovado, tem que ser respeitado e tem que ser aplicado por todos. Aí penso que estamos todos de acordo. A prática do regulamento tem muito a ver depois com algumas questões que são do foro público e que, se me permitem, eu pessoalmente, por uma questão de prudência, não desejava agora entrar dentro dessa matéria. Agora, há algo que nós devemos simultaneamente ter bem presente. Muitas das vezes aquilo que são as nossas divisões é o maior serviço que fazemos ou o maior favor que fazemos aos nossos adversários. Existem matérias, e a do regulamento em causa é uma delas, em que nós temos que discutir internamente. E sabemos todos que nestas eleições não são apenas os sportinguistas que estão a olhar para aquilo que dizemos e para as soluções que propomos. Portanto, aí devemos usar da prudência, garantindo a todos que, seja este Conselho Fiscal na sua composição, independentemente da lista que for eleito, penso que é absolutamente correto, coerente e certo, que não haverá de nenhuma das listas movimentos de colocar sportinguistas contra sportinguistas. É absolutamente inaceitável alguém nesta fase propor ou poder dizer que não vai aplicar o regulamento que foi aprovado por uma maioria muito expressiva dos sócios. Portanto, será o bom senso, a razoabilidade de cada um de nós e dos órgãos que compõem a lista da Comissão do Conselho Fiscal e Disciplinar que terá que fazer a demonstração que não só é justo, como, acima de tudo, é adequada a eventuais práticas que sejam colocadas à consideração do Conselho Fiscal e Disciplinar. Em relação, também faço a mesma pergunta, à condição dos sócios hoje perante este regulamento, que anteriormente não existia, estão mais protegidos, não estão? Que avaliação é que faz? A experiência de vida, determinadamente, diz-nos que não são as boas soluções jurídicas que protegem ou que penalizam os cidadãos, neste caso os sportinguistas. Muitas das vezes é aquilo que fazemos dela à prática. Portanto, aquilo que se pode deixar de garantia, em nome pessoal, em nome de toda a lista de Conselho Fiscal e Disciplinar da candidatura a que pertenço, e penso que de todos os que estão aqui presentes, é que em momento algum haverá um sportinguista que possa dizer que não é beneficiado ou prejudicado por causa de um regulamento. Aquilo que irá ocorrer é necessariamente, com a prudência necessária, daí não querer entrar nessa matéria e não desenvolver muito algumas questões, sabermos e considerarmos que é inaceitável para todos colocar sportinguistas contra sportinguistas. Qualquer um dos membros que estão aqui presentes e das listas e dos órgãos que compõem terão que ter a sabedoria, a inteligência e, acima de tudo, a ponderação para que na aplicação do regulamento que foi aprovado este ano e publicado há meia dúzia de meses, que não haverá nenhum sportinguista na praça pública a dizer que não se conforma com uma decisão que foi sufragada e aprovada por uma maioria muito, muito grande de todos os sportinguistas. Fernando Dias Curto, os sócios do Sporting estão protegidos com este regulamento? Vamos lá ver, nós temos o mesmo pensar no que diz respeito aos estatutos e temos o mesmo rigor nesse conceito, ou seja, como foi dito e muito bem anteriormente, os estatutos foram aprovados, o regulamento disciplinar foi aprovado por uma esmagadora maioria. O Conselho Fiscal e a mim próprio, se for eleito, compete-me, e a todos que estão aqui, compete-nos ter um rigor naquilo que é o cumprimento dos estatutos do partido, do Sporting e nos estatutos que têm a ver com os próprios regulamentos internos do próprio Sporting Clube Portugal. Eu penso que estes regulamentos, sendo aprovados por uma maioria esmagadora, apesar, e concordando com algumas opiniões que aqui foram referidas, os sócios do Sporting estão inteirados, apesar de alguma turbulência, daquilo que mais ou menos passou nos regulamentos. Eu próprio participei em algumas discussões, também no que diz respeito à questão dos métodos de onde e das eleições, mas deixe-me dizer-lhe, eu penso que é preciso pensar a posteriori, porque há muitas coisas mais importantes que o Conselho Fiscal também tem que fazer e tem que organizar, mas a garantia que temos que dar e que a lista liderada pelo Fernando Tavares Pereira a este ato eleitoral é que, também como já foi referido, os sportinguistas não se podem queixar
ou não devem ter a oportunidade de se queixar num tratamento desigual. Isso é um princípio que acho que é unânime por todos nós e é esse princípio que nós iremos adotar e não me preocupa, deixe-me dizer, que a lista seja que haja a mudança quer da lista, quer do... Enfim, não, este processo eleitoral, para mim, acho que é mais democrático. E porquê? Porque eu, trabalhando por equipa, eu sempre vivi, como foi dito há pouco, sempre vivi num mundo de eleições, de listas, enfim, onde eram apresentadas pelo candidato, onde havia, digamos, toda uma organização unânime dos órgãos e nunca tive problemas dessa natureza. Ou seja, a independência de cada órgão manteve-se. Aliás, a lei e os próprios estatutos das organizações, neste caso concreto o Sporting, obrigam a isso. Portanto, e nesse sentido estarei descansado, porque irá ser cumprido religiosamente, porque, como lhe digo, para terminar, o candidato Fernando Tavares Pereira da lista G dá-me essas garantias absolutas, portanto, nesse aspecto, e não tenho qualquer problema em ser presidente do Conselho Fiscal, aplicando qualquer regulamento, e os sócios estarão de certeza absoluta descansados, comigo e com todos nós, com a aplicação desses regulamentos. Muito bem, António Tanger Correia, perante este regulamento disciplinar, o Conselho Fiscal e Disciplinar tem hoje um raio de atuação muito maior sobre os sócios e também sobre os elementos dos órgãos sociais. Eu acho que essa pergunta é uma pergunta muito interessante, porque efetivamente engloba não só os sócios associados com os outros órgãos da direção do partido. Eu acho que acertou em cheio naquilo que deve ser a atuação do Conselho Fiscal e Disciplinar. Dizia ali o meu amigo Luís Rodrigues que em direito há o princípio da dura lex sed lex, é direito, pode ser dura, mas aplica-se. Mas há um outro princípio que é o summa lex summa injuria, quer dizer que é a aplicação excessiva da lei, que é também uma injustiça. Ora, a quem cabe esta diferença? Cabe precisamente ao Conselho Fiscal e Diretivo, aos seus elementos, saber até que ponto é que a aplicação da lei não se transforma numa injustiça em que estará a fazê-lo. E acho que essa distinção é extremamente importante. Nós estamos aqui para apaziguar, como foi dito, para unir os sportinguistas e não para os separar, não para os tratar mal. Portanto, eu acho que se me vai perguntar se os sportinguistas estão mais protegidos ou mais desprotegidos com a aplicação desta nova norma, eu vou-lhe dizer que estão protegidos ou desprotegidos conforme for a atuação do Conselho Fiscal e Disciplinar. Muito bem. Luís Silva Ferreira, a mesma pergunta. Como é que vê este regulamento disciplinar? Os sócios estão mais protegidos ou não? Maior intervenção também por parte do Conselho Fiscal Disciplinar? São várias perguntas, no fundo, que se colocam. Ainda no risco de repetir algumas das respostas anteriores, eu penso que, mais uma vez, estamos aqui a falar de duas coisas. Uma é a necessidade de rever o regulamento ou não, e é evidente que se revirmos os estatutos, provavelmente fará todo o sentido alinhar o regulamento em face dos estatutos que venham a ser revistos, mas a questão que se põe é fazer cumprir o regulamento tal e qual como está. E eu penso que todos nós estamos aqui, e eu em particular, aquilo que me digo é que farei tudo e mais alguma coisa para o fazer cumprir tal e qual como ele é entendido. Agora, estamos perante uma problemática nova, é um instrumento novo e que cria problemas novos na sua aplicação. E essa é que é a questão importante. E nós, na nossa lista, há uma coisa que queremos deixar claro. Nós não julgamos pessoas. Julgamos atos, factos, baseados nas provas, nos contraditórios e na instrução dos processos. E, portanto, não há julgamentos de pessoas. E isso é uma garantia que nós podemos dar e que eu, particularmente, dou. Muito bem. Pergunto também aqui a Joaquim Baltazar Pinto se este regulamento que vocês vão herdar protege ou não os associados do Sporting. Estando em vigor, vão procurar cumpri-lo também naturalmente? O que interessa é cumprir o regulamento e o que lá está escrito com o bom senso, como já foi dito, aliás, pelos candidatos que aqui me precederam, com bom senso e com justiça. Conforme os atos forem praticados por algum, fora da legalidade. É evidente que as penas, como sabem, variam, têm uma determinada latitude. Não é? A diferença foi fundamental aqui na questão disciplinar, enquanto o regulamento tinha uma pena de suspensão até 1 ano, aqui foi até 8 anos. É evidente que não quer dizer nada que quem está a aplicar no Conselho Fiscal não possa aplicar uma pena. Vai uma latitude, é como nos processos e como na justiça em geral, quem é aqui advogado sabe, está lá, mas aquilo tem uma latitude grande, o juiz aplica consoante as agravantes, as atenuantes, o contraditório. Portanto, eu não penso que este regulamento não possa ser aplicado com bom senso e com justiça. Portanto, os sócios podem estar perfeitamente, todos os sportinguistas podem estar cientes
de que, no meu caso, e penso que em todos os candidatos que aqui estão, vão ser aquilo, o regulamento vai e as penalidades que lá estão vão ser aplicados depois de ter havido o contraditório, de ver o processo a processo, ver as agravantes que houve, as atenuantes, os factos, a gravidade dos factos e depois aplicar-se às penalidades que lá vêm, que, como sabem, são a administração, repreensão registada, como já era no anterior, aliás, é igual, não é suspensão e expulsão. Mas caso a caso se verá, com bom senso e com justiça. Portanto, não se poderá dizer que os sócios estão desprotegidos ou mais desprotegidos ou mais protegidos. Depende quem aplica a lei e quem aplica o regulamento. E, portanto, isso é como tudo na vida e como em tudo na justiça. É assim, mesmo nos tribunais, não é? A pena vai até 25 anos e vai, por exemplo, uma latitude muito grande, não quer dizer que se aplique os 25, ou que depende da gravidade dos factos, depende do que lá está, depende das atenuantes, das gravidades e o porquê das coisas, porque é que as pessoas... Portanto, nós podemos trabalhar, penso que todos têm todas as condições, este regulamento dá todas as condições para que o Conselho Fiscal e Disciplinar possa trabalhar e garantir a justiça aos sócios. É o que eu acho. Nesta altura temos algum desequilíbrio nos tempos de cada um dos 7 candidatos, prometemos também, no entanto, cumprir mais para a frente e equilibrar os tempos de cada um. Passamos para outra das questões relevantes para o Conselho Fiscal e Disciplinar, mais uma vez resultante da Assembleia Geral do dia 17 de fevereiro. No que toca às contas, nomeadamente, foi aprovada também pelos sócios uma alteração estatutária de relevo e que é muito importante, que passa pela eliminação de uma margem de 10% de desvio orçamental do Conselho Diretivo. Deixa de existir, portanto, esta margem, que anteriormente era de 10%. Se verificar, então, o desvio orçamental, esse desvio terá de ser aprovado pelos sócios em Assembleia Geral e ter também um parecer por parte do Conselho Fiscal e Disciplinar. Eu começo por perguntar ao Luís Borges Rodrigues se, enfim, esta alteração vai implicar uma atuação mais vigilante por parte do Conselho Fiscal e Disciplinar. O que é que muda também com esta alteração? Claramente que vai implicar, e devo-lhe dizer que, partindo do princípio que estão corretos, e julgo que sim, os números que a atual Comissão de Gestão facultou aos candidatos, relativamente às contas do clube, que é isso que nós estamos hoje aqui a discutir, não vamos falar das contas da SAD, esse desvio é brutal e isso levou, efetivamente, a que nem sequer o orçamento tivesse sido aprovado e tivesse merecido um parecer negativo, exatamente por causa do desequilíbrio que era patente, que era de quase 50%, o desequilíbrio entre receitas e despesas, portanto, resultante desse orçamento. Isto vai implicar um maior rigor orçamental, mas vai implicar também, da parte do Conselho Fiscal e Disciplinar, um acompanhamento mais assíduo para poder antecipar eventuais desvios de execução orçamental, porque é aí que está o busilis da questão. Apresentar orçamentos é fácil, cumpri-los é que às vezes não é tão fácil. Depreendo por isso das suas palavras que considera que é positiva esta alteração. Poderá ser considerada positiva ou negativa. E eu vou-lhes dar um exemplo muito concreto. O facto de existir estatutariamente uma limitação de desvio de 10% não quer dizer que na execução isso possa ser totalmente respeitado. Há números que às vezes são desvirtuados por outras atitudes. Há antecipações de receitas que são ocultas e ocultadas e daí a mensagem que eu estou a transmitir da exigência de um acompanhamento regular, constante e rigoroso, portanto, da execução orçamental. Como é que olha, então, já falou há pouco sobre isso, como é que olha para o atual estado das contas do Sporting, tendo em conta também os dados que são conhecidos e que, por exemplo, têm sido divulgados pela Comissão de Gestão? O atual estado das contas do Sporting Clube de Portugal é preocupante, mas não é desesperado. E volto a frisar que me estou a pronunciar sobre as contas do Sporting Clube de Portugal, associação de que todos nós somos sócios. Não me estou a pronunciar sobre as contas do Sporting Clube Portugal SAD, onde a situação é bem diferente para pior.
Em relação também a outro dado do atual estado das contas do Sporting e que é importante e que tem sido muito falado por todos os candidatos, que é a reestruturação financeira que estará a ser negociada. Como é que olha para esta reestruturação e qual é que será a atuação, no fundo, no Conselho Fiscal Disciplinar, se for eleito, perante esta reestruturação, quando for levada para cima da mesa? Se for levada para cima da mesa. Esta será uma de várias reestruturações financeiras que têm sido feitas nos últimos, digamos, 12 a 15 anos, com os resultados que todos nós sabemos. Neste momento, tenho dados que a própria banca tem algumas reservas sobre a eficácia das reestruturações financeiras sucessivas feitas pelo Sporting Clube Portugal, porque regularmente elas acabam por não ser cumpridas. E daí que eu volte a pôr o foco principal na execução orçamental e na supervisão e controle estrito do Conselho Fiscal, para que a credibilidade da instituição Sporting Clube Portugal não possa ser posta em causa. Passo então a palavra para Ângelo Pereira. Ângelo, com esta alteração estatutária de relevo, teremos de facto um Conselho Fiscal Disciplinar muito mais vigilante daqui para a frente? Exatamente. Com essa alteração, este órgão, o Conselho Fiscal e Disciplinar, terá que ter uma postura de acompanhamento mais permanente de todas as ações e de todas as decisões do Conselho Diretivo. Apesar da confiança que temos ou não na decisão do Conselho Diretivo, tem que haver aqui um acompanhamento e uma fiscalização contínua, porque, e está imposto nos estatutos, este órgão tem que dar parecer sobre uma série de decisões a nível de financeiro, a nível de empréstimos. Portanto, já está consagrado nos estatutos esse acompanhamento que o Conselho Fiscal e Disciplina tem que fazer, tem que atuar. Será importante um diálogo constante e uma relação próxima com o Conselho Diretivo na gestão deste tipo de situações, porque também não será naturalmente positivo para o Sporting se eventualmente existirem desvios orçamentais e se forem, por exemplo, recorrentes, estar constantemente a levar esta questão para a opinião dos sócios, para uma Assembleia Geral. Sem dúvida, tem que haver aqui um relacionamento estreito. O Sporting, devido à situação financeira, tem que baixar custos, tem que investir de forma sustentável. Está consagrado no programa do Rui Jorge Rego, essa baixa de custos, este investimento sustentado para que possamos endireitar as contas do clube. E como é que vê as contas do clube neste momento? Com alguma preocupação. Esperemos que o panorama não seja pior depois de estarmos ao corrente da totalidade da situação financeira. O nosso candidato Rui Jorge Rego tem um plano para a recuperação do clube, tem investidores disponíveis que vão dar a cara brevemente para que possamos recuperar financeiramente e desportivamente o Sporting Clube de Portugal. Ainda assim, a reestruturação financeira que estará a ser negociada com os moldes que eventualmente conhecerá ou não sei se será o caso, permitirá de alguma forma também, mesmo sem esses investidores, equilibrar a situação do clube? Não tenho conhecimento do plano de reestruturação, sei o que vem a público, mas esta candidatura, a lista está a contar com o investimento necessário para recuperarmos financeiramente o Sporting. Sérgio Lopes Sintra, como é que será a sua gestão desta alteração que foi aprovada pelos sócios, ou seja, a impossibilidade de existirem desvios orçamentais e, se existirem, terem de ser levados para a Assembleia Geral? Essa questão, se me permitem, duas valências. A primeira das valências, os próprios compromissos que o Conselho Diretivo tem. Existe, desde logo, expresso no programa eleitoral, a necessidade absoluta de existir uma exigência e uma disciplina financeira muito grande.
Não é possível estar a solicitar, seja ao Conselho Fiscal, seja ao próprio Conselho Diretivo, algo que neste momento nós não temos a posse de todos os dados para poder realizar. Agora, há um compromisso que se pode assumir. Há o compromisso de existir um exame periódico, da mesma forma que está previsto nos estatutos, a todos os documentos contabilísticos, a verificar a estrutura dos proveitos, dos encargos que existem e algo que hoje nos parece que é mais ou menos comum a sua necessidade, que é existir um controle orçamental por modalidade. Sem este controle orçamental por modalidade, há determinadas surpresas que, se calhar, não teremos a oportunidade no futuro de evitar. Agora, o primeiro compromisso, se me permitem frisar, é um compromisso da própria candidatura, não do órgão, de uma exigência e da necessidade de uma enorme disciplina e rigor financeiro em tudo aquilo que envolve o Sporting Clube Portugal e, de algum modo, também em relação com a SAD, que essa também será necessária de verificar. Quanto maior for o rigor, menor será o vosso trabalho, por assim dizer. Quanto maior for o compromisso de todos os sportinguistas em disponibilizar todos os documentos, nenhum de nós pode duvidar nem do rigor nem da transparência. E sendo todos homens de bem, aquilo que nos deseja e que nos move é servir exclusivamente e unicamente o Sporting. Muito rapidamente, como é que olha para as contas do clube neste momento? Eu tenho por hábito usar em muitos momentos de precaução. É óbvio que os números que são conhecidos dizem-nos que temos esperança, mas a esperança muitas das vezes só pode ser alicerçada depois pelo trabalho árduo. Necessitamos de ter soluções e o dia 9 de setembro é porventura tão ou mais importante do que o dia 8, porque irá exigir e obrigar a que todos os sportinguistas das 7 listas que estão aqui a que trabalhem unos, apenas e só com o interesse de servir o Sporting. Fernando Dias Curto, o diálogo será uma das formas de gerir esta alteração estatutária, o diálogo com o Conselho Diretivo? Eu penso que sim, repare, esta alteração que me parece legítima, deixe-me dizer-lhe, que facilita este órgão, de certo modo, ou dá a este órgão a prerrogativa, por um lado, de emitir parecer, obrigatoriamente, e por outro lado, de recorrer aos sócios para pedir a opinião deles. Portanto, eu penso que mais democracia, sinceramente, neste ponto não existe. Mas, como disse muito bem, há aqui, digamos, um acompanhamento de gestão que terá que ser feito no âmbito, enfim, nosso, de fiscalização e discussão por parte do Conselho Diretivo, portanto, e por parte, enfim, do candidato Fernando Tavares Pereira, que espero seja ele, portanto, a fazer este trabalho. E, como tal, terá que haver aqui, digamos, um uníssono de relação, não digo de cumplicidade, porque não há cumplicidade, essa está intrínseca, mas de relação de fiscalização e discussão no que diz respeito a tudo isto. Gostava de lhe dizer, e também para que os sócios do Sporting saibam, a nossa candidatura pediu à Comissão, portanto, que gera neste momento os destinos do Sporting, uma série de informação, de contas e outras explicações para podermos emitir, neste caso concreto, aos sócios e a todos vós, uma informação mais rigorosa. Não nos chegou, no que diz respeito às contas, como se ousa dizer, estamos expectantes e que esperamos que elas retratem aquilo que efetivamente nós temos conhecimento, não é muito assim, mas que possam trazer maior transparência. Mas deixe-me dizer o seguinte, eu penso que este ato e esta situação de alteração ou de obrigatoriedade, se me permite, dos 10%, quando excede, digamos, aquilo que são o investimento ou, digamos, as transações que possam ser feitas, obriga a uma maior transparência. É um facto, não tenho dúvidas nenhumas disso, e penso que o Sporting ganha com isso, e eu sou muito apologista de recorrer aos associados. Tudo aquilo que tem a ver, não portanto, numa situação ligeira, mas numa situação de responsabilidade como esta, o facto de recorrer aos associados dá-me um descanso tremendo, se me permite, porque efetivamente os associados têm e são a alma deste clube, e se eles se pronunciarem nestes ou nestes pontos, o Conselho Fiscal e eu próprio, se for o caso, e todos nós, se for aquele que for eleito, estará de certeza mais descansado, ouvindo-os e ouvindo as críticas e ouvindo as sugestões deles, porque eles é que são, digamos, o coração deste clube. António Tangé Correia, existe de facto aqui um princípio de transparência nesta alteração estatutária? Eu penso que é obviamente mais transparente não haver 10% de desvio não controlável, a priori, do que isso não acontecer. Ou seja, há uma margem de manobra que nós não sabemos para que lado é que ela é efetuada, com 10% à cabeça. Portanto, depois os 10 vem mais 10, são 20. E então em que é que se inclui os 10? É nos primeiros 10 ou nos segundos 10? E, portanto, tudo isso é uma tarefa de fiscalização muito complicada. Sabe qual é o maior inimigo da transparência fiscal e contabilística? Chama-se folha Excel. Com uma folha Excel fazem-se maravilhas.
E, portanto, é evidente que eu tenho a maior confiança no Pedro Madeira Rodrigues, que, enfim, que é o meu candidato, como terei em quem for eleito no dia 9. Agora, eu não sei quem for eleito no dia 9 o que é que vai herdar. E se essa tarefa de fiscalização do Conselho Fiscal se poderá ser positivamente efetuada com a herança que vai ter. Ou seja, esta gestão será mais difícil quanto pior estiver o clube Com em termos certeza. financeiros. Com certeza. Quanto pior, mais árdua é a tarefa. E aí estamos a falar da tal luz ao fundo do túnel que aqui foi referida, mas não é no dia 10, nem no dia 11, nem daqui a um ano, nem 2, nem 3, nem 4. Estamos a falar numa luz ao fundo do túnel há vários anos, com tudo o que isso implica, no reflexo para o clube e para o desempenho do clube, quer nas modalidades, quer na própria equipa de futebol. Portanto, o problema que nós temos que ter muito em conta, não só tentar resolver a curto prazo, e para isso também temos solução, já vi que aqui há várias pessoas que têm solução, vários candidatos têm solução, esse problema a curto prazo é grave e é urgente. O problema a longo prazo é gravíssimo. Portanto, nós vamos ter que olhar para o futuro e não só para o dia 8 de setembro e para aquilo que vamos receber. Porque não vai ser fácil. E estou só a falar do clube, como o Luís estava a dizer. Não me estou a referir à SAD, Sim. que isso então é capaz de ser muito mais complicado ainda. E se nós virmos que o nosso próprio clube estará em causa por causa deste tipo de herança, isso aí é gravíssimo. Como é que vai procurar gerir, mediante a situação que encontrar, esta alteração, cumprir esta alteração que foi aprovada pelos sócios a 17 de fevereiro? Cumprir a alteração é muito fácil. Um diálogo também permanente com o Conselho certeza, e procurar saber quais são, não impor, mas saber quais são as medidas que o Conselho Diretivo vai tomar para resolver os problemas. E, de alguma forma, aconselhar e acautelar o Conselho de Trabalho do Conselho Diretivo, tendo em vista resolver esse tipo de situações. Luís Silva Ferreira, como é que olha para esta alteração aprovada pelos sócios e como é que vai gerir este limite zero, por assim dizer, em termos de desvio orçamental, que é uma alteração de relevo para o clube e também para o funcionamento do órgão? Obrigado, André. Eu penso que a nossa lista em relação a esta matéria, que é, ao fim e ao cabo, como executar a função de fiscalização e acompanhamento de gestão, tem uma abordagem, e vão-me perdoar, relativamente, significativamente, diria eu, diferente das restantes candidaturas. A questão da fiscalização e dos 10%, em termos de processos, são medidas recuperativas de alguma coisa que teve mal. A nossa abordagem, que está no manifesto, é essencialmente preventiva. Rever os processos que existem, analisá-los, identificar os riscos, definir controlos e fazer o acompanhamento de modo a detectar onde as coisas correram mal. Não necessariamente no foco do recuperativo, mas no preventivo. E isto é uma abordagem não só na informação financeira posterior, mas também e muito na informação financeira e na informação de gestão para o interior. Se lerem a nossa candidatura, está lá contemplada um modelo de gestão independente que, ao fim e ao cabo, tem exatamente a ver com as medidas, com os indicadores de gestão internos que garantem o desempenho adequado e o não desvio orçamental das várias entidades funcionais do clube e da SAD. Acha que isto é, de facto, ou tem aqui um certo princípio de transparência ou é um princípio que, como já alguns dos candidatos também disseram, pode ser contornado, não ser necessariamente assim como foi definido pelos sócios? É o risco de estabelecer limites através de relações com indicadores é sempre... pode nunca ser verdadeiro. Veja-se a questão em relação ao orçamento do Estado e os 3% do desvio. Se houver um crescimento na economia, esses 3%, comparativamente ao orçamento, são maiores. Portanto, nós temos que ter bom senso na aplicação das medidas. É evidente que o estabelecimento de um teto é um garante adicional, mas não deve ser por aí que nós devemos pautar a nossa atuação.
Esta transparência passará muito também por cada uma das listas e por cada um dos candidatos, dos futuros presidentes do Conselho Fiscal e Disciplinar. Passo aqui a palavra para Joaquim Baltazar Pinto. A mesma pergunta, como é que olha para esta alteração? Eu acho que a alteração é positiva por uma questão de pôr alguns dados e tentar manter as coisas nos seus devidos seios em termos económicos. Ou seja, não se gastar mais do que se tem, fazer gastos perfeitamente sem qualquer justificação, e isso para o Conselho Fiscal e Disciplinar, mas neste caso aqui, o Conselho Fiscal só tirando a parte disciplinar, só das contas, tem uma palavra muito importante a dizer. Mas caso a caso se verá. Nós, neste momento, não temos os dados todos da questão. Penso que ninguém terá. É o que se diz aí nos jornais, quando se lá chegar no dia 9, como alguém disse muito bem, a partir do dia 8, quem ganhar as eleições, é que vai se calhar ser confrontado com as coisas, e em concreto é que até pode ser uma coisa que não seja tão grave e até pode ser uma coisa até muito mais grave. Agora, o Presidente do Conselho Fiscal, neste caso, tem que ver muito bem, tem que fazer uma fiscalização rigorosa. Eu concordo muito bem também aqui com o que disse aqui o candidato que acabou de falar. Será mais para o futuro. As coisas como estão agora, não se pode fazer nada. O que é que se pode fazer agora, não é? Tem que ser mais preventivo. Para o futuro é que diz, olha, as pessoas estão a gastar demais, nós não permitimos isso. Porque as pessoas estão a gastar, já lá vai muito mais para lá dos 10%. Agora, o que está neste momento, o que é que se pode fazer neste momento? O que é que se pode, não se trabalha? Tem que se ver o que é que lá está, o que é que vamos encontrar. E penso que os que aqui estão todos, uns não terão os dados da questão. Isso é o mesmo que nós estarmos aqui agora a tentar fazer uma fiscalização das coisas sem ter os dados concretos. Acha que a exigência dos sócios também acaba por ser maior, o tal escrutínio, perante esta alteração sobre o Conselho Fiscal e Disciplinar? Sim. E eu, nesse aspecto, penso que estaremos também todos de acordo naquilo com o que eu vou dizer. É evidente que se houver começar a fazer gastos perfeitamente exagerados, muito para além dos 10%, e o Conselho Fiscal e Disciplinar não fizer nada, e o Presidente que lá está, e a lista que lá está, e todos os que lá estão não fizerem nada, os sócios têm direito a dizer, então o que é que as pessoas lá estão a fazer, não é? Para que é que foram eleitos, o que é que lá estão? É evidente que todos nós temos uma responsabilidade acrescida quem ganhar as eleições. Tem que pôr lá um limite, dizer, alto aí, não se pode, está-se a gastar muito, não se pode gastar mais. E nesse aspecto, essa medida aí é uma medida positiva para tentar pôr um travão nestes gastos perfeitamente que nós já estamos, de algum modo, se calhar, a imaginar. Os gastos que foram feitos, se calhar, deixa lá ver o que é que lá vai surgir, não é? Gastos, se calhar, perfeitamente anómalos e exageradíssimos. E o Sporting não pode continuar a fazer estes gastos, ou seja, ou o Sporting, qualquer outra empresa, qualquer outra associação. Se uma associação tem X de receitas, não é? E depois tem os gastos muito superiores às receitas, uma coisa perfeitamente, às vezes, incompreensível, é evidente que isso não é bom. E isso o Conselho Fiscal aí tem uma palavra a dizer e deve ter. Há, de facto, um conjunto de questões e de alterações que são muito importantes, nomeadamente para o funcionamento do Conselho Fiscal e Disciplinar. Infelizmente, não vamos ter tempo para debruçar-nos sobre todas elas. Por isso, a partir de agora, e porque estamos a caminhar já também para o final deste debate, centramos-nos mais propriamente no debate, nas eleições, aliás, no ato eleitoral do dia 8 de setembro. Temos, então, 7 listas, 7 candidatos, e eu pergunto, primeiramente, ao Luís Borges Rodrigues, porque foi uma questão muito avançada, tivemos inclusive muitos sócios a falar sobre isso, se a existência de 7 candidatos, de 7 listas, pode de facto provocar aqui uma dispersão no sentido de voto que possa ser prejudicial ao clube, à estabilidade e à solidez do clube e até do próprio Conselho Fiscal e Disciplinar. Bom, claramente, e eu vou-me focar no órgão que todos nós que estamos aqui nesta sala estamos a disputar. E muito claramente tenho que dizer que, apesar de sermos 7 listas, constato por as intervenções anteriores que há muitos pontos de união entre todos os que aqui estão, a razão pela qual entendo que não existe sequer não existem condições para que não nos possamos entender, qualquer que seja o vencedor no futuro, e não possamos colaborar todos uns com os outros. Esse deve ser, efetivamente, o nosso desejo como sportinguistas, e essa deve ser a nossa missão. Mas isso será no futuro. Para o dia 8 de setembro, acha que o facto de haver tantos candidatos, de
facto poderá aqui de alguma forma baralhar a cabeça dos sócios? Ou não? É assim, quando se entra num processo democrático tem que se aceitar as consequências da democracia. E a democracia é a diversidade de opiniões. Temos aqui 7 projetos que têm pontos comuns, mas nem todos eles são iguais. Cabe aos sócios, entre todos, decidir e cabe-nos a nós esperar que os sócios decidam bem. Ângelo Pereira, apesar de tudo, já passou muito tempo desde o anúncio, ou desde a convocação de eleições, a campanha já também começou há algum tempo, os debates da Sporting TV forçosamente ajudam a esclarecer os sportinguistas. Acha que eventualmente poderá haver aqui menos baralhação na cabeça dos sócios do Sporting, ou como muitos associados acabaram por dizer e recear, o facto de haver tantas listas confunde a cabeça dos sócios? Relativamente ao grande número de candidaturas, a minha opinião é que haver 7 candidaturas ao Sporting é a demonstração da vitalidade do clube. É sinal que muitos sportinguistas estão disponíveis para servir o clube e para dar o seu contributo para o nosso Sporting Clube Portugal. Poderá eventualmente haver alguma confusão em termos de percepção das ideias e dos projetos que cada candidatura apresenta. Há algum euforismo, há uma gritaria por parte de alguns candidatos, mas o nosso candidato tem-se mantido a postura calma, serena e tem-se centrado não em ataques pessoais, tem-se centrado no projeto para o Sporting, nos 4 pilares, nas 10 prioridades que apresenta para o Sporting e, portanto, se calhar algumas campanhas mais desnorteadas têm contribuído para baralhar aqui a discussão dos projetos e das ideias para o futuro do Sporting. Sérgio Lopes Sintra, como é que vê esta questão? Os candidatos, as candidaturas e os projetos que apresentam, de algum modo, permitem que os sportinguistas tenham uma opção ou tenham várias opções. Agora, no final, aquilo que vai decidir o voto e a intenção daquilo que é o futuro do Sporting é uma de 2 coisas. Ou a emoção ou a credibilidade de alguém que é conhecido dos sócios e que os sócios sabem exatamente com aquilo que contam. No caso concreto, no meu caso pessoal, a minha opção de apoiar o Dr. Dias Ferreira foi feita e tomada com uma capacidade de raciocínio muito simples e linear. Entendo que o Dr. Dias Ferreira, por todo o seu percurso de vida, pela experiência que tem e, acima de tudo, pelo interesse maior que para ele existe, que é o Sporting Clube Portugal, à semelhança do que têm os outros candidatos, obviamente, não tem mais do que a intenção de reerguer, estabilizar e garantir todas as condições que o Sporting necessita para que no futuro os meus filhos vejam seguramente o Sporting mais vezes campeão do que aquela que eu tive a oportunidade de ver. E esse é uma necessidade para alguém da nossa geração de garantir que os seus filhos não são meramente sportinguistas por educação, mas que são sportinguistas também por todas as vitórias, por todo o orgulho, que é aquilo que o meu avô e que o meu pai me transmitiram a mim, que obviamente que eu tenho essa necessidade, essa emoção. Agora, haver 7 candidaturas, de acordo também com aquilo que tem sido a cobertura mediática, muitas das vezes dão mais importância a alguns aspectos que não são fundamentais nem estruturais para a vida do Sporting, mas que são, de algum modo, para que a própria comunicação social consiga transmitir a sua imagem. Daí tenho, obviamente, que enaltecer todo o trabalho que a Sporting TV tem feito e todas as oportunidades que tem transmitido a todos os candidatos, mesmo àqueles que, não sendo de Lisboa, merecem e têm exatamente o mesmo sentimento e o mesmo amor que temos todos nós pelo Sporting que vivemos aqui. Se me permite só para recuperar uma ideia, há algo que nós estamos a falar aqui que é absolutamente necessário. Não querendo entrar na regra ou na discussão dos estatutos,
deveria ter existido a oportunidade de uma segunda volta para que o próximo presidente do Sporting Clube Portugal fosse eleito pelo menos com 50 mais 1% dos votos. Obviamente que todos aqui iremos lutar para que os nossos adversários não nos ataquem, porque podemos ter um presidente que não é eleito com 50 mais 1, mas que é eleito com um número inferior. E esse é algo que nós temos que todos os dias continuar a lutar para que o interesse principal de todos nós é o interesse supremo do Sporting Clube Portugal. Esta, de resto, acho que é uma alteração que é comum a todas as listas, pelo menos é o que essa intenção, pelo menos é o que temos ouvido ao longo dos últimos tempos. Fernando Dias Curto, acha que o facto de haver tantas listas pode, de facto, ajudar a desvirtuar o resultado das eleições? Não, eu acho que não, repara, a legitimidade que assiste a todos nós é uma legitimidade sã, salutar, democrática. Portanto, os sócios, enfim, optarão de certeza absoluta pelo candidato que acharem mais indicado para eles. Agora, portanto, não há aqui nenhum atropelo a nada. Portanto, há uma legitimidade de candidaturas. Os sócios do Sporting que estão em condições para serem votados constituem-se em listas e estão aqui, portanto, para servir o Sporting. Penso que nessa questão, enfim, tudo o que dizem... Eu acho que não são os sportinguistas que dizem, que levantam essas questões, são os que não são sportinguistas para baralhar os sportinguistas. Nós estamos descansados, enfim, este debate é o exemplo disto, portanto, como já foi aqui referido, há muita coisa que nos une, poucas que nos dividem, o que é muito importante, e penso que nesse aspecto a vitalidade do nosso clube é muito mais importante do que aquilo que se diz. E, portanto, nós somos testemunha disso e estamos aqui nesse sentido. Mas gostava também de dizer o seguinte, eu acho que todo este trabalho das candidaturas, a união, a discussão, são importantes no sentido de poder unir. E gostava aqui de reiterar o que disse no início do programa, que é a disponibilidade do nosso candidato para unir mais o partido. Aliás, o exemplo mais evidente, ele tem corrido o país todo, como já referi, tem feito, digamos, um trabalho minucioso junto dos associados, explicando-lhes as nossas propostas, falando com eles, enfim, todos os dias, no sentido de, depois do dia, estarem em condições para que os sócios saibam, efetivamente, o que é que ele pretende. É um homem idóneo, com responsabilidade, com uma experiência de vida muito grande, e eu, com todo o respeito que tenho, aliás, é uma obrigação que tenho perante os meus concidadãos que estão aqui, sócios também do Sporting Clube Portugal, eu gostaria de dizer que o Fernando Tavares Pereira não tem nada a ver com nada, ele apareceu agora, não tem nada a ver com o passado, é uma vida nova, é um projeto novo, no sentido de restabelecer o clube e de dar ao clube uma vida nova. E nesse aspecto, acho que há uma garantia mesmo factual na experiência, no trabalho que ele vem fazendo, na sua vida particular, e deixe-me dar-lhe uma nota curiosa. Ele que foi convidado para ser candidato nas últimas eleições e por motivos profissionais não aceitou, porque não podia, e agora está disponível, tem a vida organizada, está disponível para servir o Sporting, nós estamos disponíveis para servir o Sporting e penso que é este projeto que serve para unir e vai unir o Sporting a partir do dia 8 de setembro. António Tanger Correia, o facto de haver tantas listas impede que os sócios tenham na sua percepção de que, mesmo neste universo de 7 listas, no caso concreto das eleições do Sporting, existe uma candidatura forte, que acredito que seja o seu caso? Ou que acredita que seja o seu caso? Isso todos nós acreditamos. Claro. Todos nós acreditamos que temos candidaturas fortes. Eu reitero aquilo que disse na intervenção inicial, que haver 7 candidaturas é uma prova de vitalidade, como aqui foi dito, e uma prova de que há diálogo dentro do Sporting e que há várias opções dentro do Sporting e também que há todo o interesse em que o Sporting viva e que viva de uma forma ativa e democrática. Dito isto, nós somos a favor, e eu sou a favor, e Pedro Madeira Rodrigues também é a favor, de haver uma segunda volta de forma a que o candidato seja votado com 50% mais um voto de todos os eleitores sportinguistas. Mas não vai ser assim. Portanto, nós, mais uma vez, estamos perante uma situação que é aquela com que temos que lidar, e o que vai acontecer é que o candidato que for eleito, mais forte ou mais fraco, vai ter uma percentagem sensivelmente menor. Não nos vamos estar a enganar a nós próprios neste momento. Não há ninguém que se vai aproximar dos 50% e que vai ganhar estas eleições. Vamos ser realistas. Portanto, o candidato que ganhar vai ganhar com percentagens bastante inferiores e, quer queiramos, quer não, fragilizam. E daí uma das razões pelas quais o meu candidato ao Conselho Diretivo, Pedro Madeira Rodrigues, assumiu que, se for eleito, só assume funções até ao final do mandato, que era para ser este mandato, portanto, 1 ano e meio de... Com eleições intercalares. Exatamente. E então, nas eleições intercalares, já então com... espera-se os 50 mais 1%. Dito isto,
Acho que todas as listas que aqui estão representadas e presentes no dia 9 de setembro têm que contribuir para evitar a fragilização do candidato que for eleito. Ou seja, tentar não canibalizar aquele que for eleito como Presidente da Comissão Diretiva e as outras listas também, saltando em cima dele porque foi eleito com X% e não com Y. Pelo contrário, acho que há um trabalho fundamental para ser desempenhado a seguir ao dia 9 de setembro, que é unir-nos todos em volta de quem quer que seja que ganhe as eleições. Eu queria deixar este apelo e queria deixar este apelo também aos sócios, que é, se o meu candidato tivesse ganho, isso é que era o bom. Não, foi aquele que ganhou, foi aquele que os sócios votaram. Se foi com 10, 20, 30, 40%, 50%, tudo bem. É assim a democracia. Vamos apoiá-lo e vamos fazer com que o Sporting seja grande outra vez. Essa é que é a ideia. Luís Silva Ferreira, esta alteração tem sido muito falada, sobretudo pelos candidatos, haver a possibilidade de existir uma segunda volta. A verdade é que para já não teremos essa possibilidade. Portanto, como todos também praticamente têm dito, o candidato vencedor, o novo presidente do Sporting, poderá ter eventualmente uma margem menor do que aquilo que teria se existisse, se essa condição estivesse prevista nos estatutos. O facto de haver tantas listas prejudica ou não? Certo. A questão é que não está prevista a segunda volta e, portanto, é com isso que a gente tem que viver. E, portanto, perante este cenário, há 3 palavras que eu ressaltaria aqui. Democracia, paixão e união. O que nós estamos a viver é uma demonstração inequívoca de democracia, mas, acima de tudo, paixão. Porque existirem 7 candidaturas com 7 órgãos sociais, como nós que estamos aqui, que nos disponibilizamos para servir o Sporting nesta altura, isto é uma demonstração de paixão sportinguista. E esta paixão é que nos deve levar, no dia 9, a fazer a terceira coisa, que é a união. Nós não podemos, porque a questão da maioria, dos 50+1, é importante para fora. Mas o que nós estamos aqui a discutir é a importância para dentro. Se nós aceitarmos a vitória de quem ganhar, nós ficamos fortes. Nós não precisamos de 50+1. E é isto que eu gostaria de deixar. Em relação também à forma como os sócios vão acabar por lidar com o futuro presidente do Sporting Clube de Portugal, se a margem não for exatamente aquela que era esperado, o futuro presidente do Sporting tentará ou terá de tentar ganhar a força que não teve nas eleições por via da sua atuação enquanto presidente do clube. Correto. Isso mesmo. 2 coisas. Por um lado... Independentemente de haver aqui esta concordância ou não, quando os candidatos derrotados assimilarem o resultado, ou seja, no dia a seguir às eleições. O Presidente também terá de ter essa força. Porque são 2 coisas que têm que estar no dia 9 e dias seguintes em cima da mesa. É, por um lado, a capacidade de implementar um modelo que traga novamente alegrias e vitórias aos sportinguistas, mas, por outro lado, a humildade de servir o Sporting reconhecendo a vitória de quem ganhou. E uma coisa não pode existir sem a outra. E, portanto, é importante que nós retenhamos estas 2 vertentes da mesma moeda, ao fim e ao cabo. E que todos também tenham presente essa ideia. Exatamente. É, de facto, uma das questões mais importantes para o futuro do clube e já os 7 candidatos também já acabaram por dizer isso mesmo. Terminando aqui com Joaquim Baltazar Pinto, acredita que o vosso projeto, que a vossa lista, apesar de deste universo de 7 candidaturas, terá a força necessária para convencer os sócios até ao dia das eleições e depois das eleições, no caso de vencerem? Como já alguém aqui disse, que há alguém, mais que um, que isto só demonstra a vitalidade do Sporting. A democracia é mesmo assim. A democracia é apresentarem-se de vários candidatos, ganha-se por um voto e perde-se por um voto. Não é? Só nas ditaduras é que há só um candidato, não é? Nas ditaduras é que não se põe problema nenhum. Há um candidato e os outros não se podem sequer apresentar, porque se calhar até são presos. Vamos lá ver o quê. Aqui, o Sporting, vejam bem a vitalidade do clube. 7 candidaturas, todos a quererem dar, todos sportinguistas, todos a quererem dar o seu melhor no intuito de engrandecer o Sporting. Então, isto é uma coisa boa. Agora diz-me, ganhou, mas divide-se os votos por todos. Por um voto ganha, um voto se perde. Quem ganhar, ganhou, e depois no seu trabalho do dia-a-dia, no seu trabalho para a frente, se irá impor ou não, porque já houve presidentes do Sporting com 90% ou 70% e foi o que se viu, mais que um. Portanto, não é assim que se veem as coisas.
pode ter menos votos, não ter os tais 70% ou 80% e fazer depois um trabalho brilhante que todas as outras pessoas, que são pessoas de bem, vão reconhecer, sim senhor, nós temos é que se unir. O Sporting não pode continuar, sob pena de uma desagregação brutal, não pode continuar a degladiar-se como tem ido até agora. Não pode. Nós temos que reconhecer, tem que se saber perder e saber-se ganhar. Portanto, quem ganhar, ganha. Quem perder, perde. O presidente que lá estiver é o presidente dos sportinguistas. E depois se verá o trabalho desenvolvido. E nessa altura se fará, então, uma avaliação sobre o que é feito e sobre o que está a ser feito. Não é logo à partida dizer, olha, só ganhou com X% dos votos, não ganhou com 90% dos votos, logo não é um grande presidente. Não é assim que se veem as coisas, a meu ver, obviamente. Estamos mesmo a terminar e vamos terminar com as alegações finais de que cada um dos 7 candidatos. Vou pedir também aos 7 que tentem de alguma forma equilibrar o tempo. Está disponível para todos vocês e começa então por Luís Borges Rodrigues. É a oportunidade que tem de se dirigir aos sócios do Sporting. Aquilo que eu quero dizer aos sócios é muito simples. É necessário, até por uma questão de legitimação do Presidente e da direção do Conselho Fiscal e da Mesa da Assembleia Geral que vierem a ser eleitos, uma presença maciça no ato eleitoral no dia 8 de setembro. É necessário que os sócios analisem as diversas propostas e que tenham em consideração a situação delicada em que o clube se encontra e, sobretudo, que indiretamente esta eleição vai influenciar a gestão da Sociedade Anónima Desportiva do Sporting, que tenham em consideração os problemas com que esta se debate e que são públicos, de índole financeira, mais de índole de tesouraria e de necessidades de tesouraria do que propriamente de resolução de passivos bancários. O Sporting carece de meios líquidos para fazer face a compromissos urgentes, compromissos esses que se vencerão todos até ao final de novembro. Estamos a falar de dezenas de milhões no que concerne à questão da SAD e é necessário que, sem abdicar da competitividade desportiva, se olhe muito prudentemente para o setor financeiro e para o setor económico e para a situação real de todo o Grupo Sporting. Tem ainda algum tempo disponível? Cerca de 1 minuto, não sei se quer acrescentar alguma coisa. Muito bem, avançamos então para Ângelo Pereira. Alegações finais, oportunidade para se dirigir aos sócios. O apelo que faço a todos os sócios do Sporting Clube Portugal é que analisem o programa eleitoral do candidato Rui Jorge Rego. www.projeto-futuro-sporting.com. É um projeto que, na minha opinião, serve melhor os interesses do nosso clube, do nosso Sporting, apresenta para a liderança desse grupo Rui Jorge Rego, uma pessoa calma, serena, com uma grande paixão e um grande amor pelo nosso Sporting, mas com um espírito empreendedor, racionalidade na gestão e, de certo, será um grande presidente do Sporting Clube Portugal. Ficamos também por aqui. Ângelo, não quero acrescentar mais nada. Acrescentar que, da parte da lista candidata ao Conselho Fiscal e Disciplinar, comprometemos-nos, perante todos os sócios, ter uma postura isenta, uma postura independente e iremos fazer cumprir os atuais estatutos, o atual regulamento, de forma justa, de forma rápida, sem perseguir ninguém, mas centrando nos factos e centrando, portanto, nos acontecimentos para, de forma justa, decidirmos. Sérgio Lopes Sintra tem aqui cerca de 1 minuto para as alegações finais. Muito bem. A mensagem que desejava transmitir neste momento é uma mensagem, obviamente, de serenidade e de unidade.
Nós temos num momento que, depois das dificuldades que sofremos, principalmente a partir de abril deste ano, o Sporting Clube Portugal necessita de ter na sua liderança um homem sério, justo e, acima de tudo, competente e conhecedor de tudo aquilo que é a vida do Sporting. Alguém que eu aprendi a conhecer quando fez parte da direção do malogrado presidente João Rocha, é, para mim, individualmente, alguém que me transmite não só a capacidade de ter todo o conhecimento do Sporting, mas, acima de tudo, ser alguém que, nos diversos órgãos e instituições em que está ou esteve, sempre, mas sempre, teve um único interesse: servir e proteger e defender o Sporting Clube Portugal. Não é nada mais, nada menos do que aquilo que eu individualmente e que a equipa do Conselho Fiscal e Disciplinar está à espera que aconteça quando o nosso amigo e sócio Dias Ferreira ganhar as eleições no dia 8. Fernando Dias Curto, também cerca de 1 minuto para as últimas palavras para os sócios. Ora bem, eu convidava todos os associados a consultar o programa da Lista G, o projeto do nosso candidato Fernando Tavares Pereira, no sentido de sustentabilizar ainda mais a sua decisão naquilo que tem a ver com as eleições para o Sporting para o dia 8. Lembrar a todos os associados que termina amanhã, às 0 horas, a votação por correspondência. Era importante que todos os núcleos, e que houvesse aqui, como também já foi referido, uma votação muito grande dos sportinguistas, independentemente da candidatura que cada um opte por ter, e que se revejam todos no candidato Fernando Tavares Pereira, que é sem dúvida uma mais-valia, é sem dúvida um projeto, é sem dúvida um candidato que está disponível e que está, enfim, de corpo inteiro, se me permite, e de coração cheio, para servir os sportinguistas. Termino dizendo e apelando a todos os sportinguistas. Independentemente de todos os que estamos aqui, que somos 7, gostaríamos, independente das percentagens de 51% ou 31% ou 20% ou coisa que valha, que votem todos, que votem em massa no candidato que achem que é o candidato que os satisfaça, no sentido do Sporting mostrar uma vitalidade e uma força muito grande no dia 8 de setembro. Muito obrigado. António Tanger Correia, tem aqui uma folga maior, cerca de 2 minutos. O que é que gostaria de dizer aos sócios? Ora, em primeiro lugar, eu gostava de pedir aos sócios que votassem com ponderação, com cabeça, porque o coração, esse, é do Sporting. As escolhas dentro do Sporting têm que ser feitas com cabeça e ponderação. Vejam os programas, conheçam as pessoas e então votem todos e vão todos dia 8 ao Alvalade para votar. Só assim é que nós conseguiremos garantir a unidade do clube. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer um facto que é mais do que público, mas que é muito revelador, é que Pedro Madeira Rodrigues foi o único candidato nas últimas eleições, à parte a pessoa que ganhou essas eleições, e sobre o qual eu não vou falar mais do que já disse. Pedro Madeira Rodrigues foi vilipendiado, foi humilhado, foi atirado às cordas e, mesmo assim, veio novamente às eleições para provar que é um homem de coragem e que é um homem de caráter. E por isso acho que os sportinguistas podem ter coragem, confiança nele e podem confiar que será um excelente presidente com uma excelente equipa. Finalmente, eu gostaria de dizer aos sportinguistas que, como presidente do Conselho Fiscal e Disciplina, não vou prometer nada a não ser clareza, transparência e uma ética acima de qualquer suspeita. Tanto dentro do Sporting como para fora do Sporting. Durante os mais de 41 anos que exerci funções na carreira diplomática, nunca fui sujeito a pressões externas, nem nunca deixei que essas pressões influenciassem a minha conduta. O mesmo farei no Sporting e acredito no Sporting e nos sportinguistas e peço aos sportinguistas também que acreditem em mim. Muito obrigado. Passa a palavra a Luís Silva Ferreira. Obrigado. 3 questões. Tem 3 minutos para aproveitar. Ok. Obrigado. Uma primeira questão é dirigida aos sócios. Votem, apareçam todos, demonstrem a vitalidade do Sporting, demonstrem que o Sporting é uma instituição que está viva e, contrariamente àquilo que eventualmente desejariam, não tem fim à vista. E, portanto, apareçam, votem, esclareçam-se antes de votar, porque de facto é necessário tentar demonstrar que o novo presidente é um presidente verdadeiramente escolhido.
E nesse aspecto passa a segunda vertente, que é, nós acreditamos que a lista A, do Dr. João Benedito, apresenta uma solução inovadora em relação à gestão dos clubes desportivos. É uma candidatura não vinculada com o passado e, portanto, apresenta uma perspectiva de futuro, tal e qual como está no nome do manifesto, e nesse aspecto acreditamos que é a melhor candidatura que está presente. Em relação à questão do passado, e foi uma questão que há pouco eu não falei, é evidente que a situação financeira do clube é problemática. Mas não é diferente daquilo que os nossos adversários têm e não é diferente daquilo que todos os dias acontece e aparece no mercado financeiro. Portanto, não é necessário exatamente magos da finança para resolverem o problema que o Sporting tem. E, portanto, eu deixaria aqui esta manifestação. A terceira palavra é em relação a mim mesmo. Enquanto Presidente do Conselho Fiscal e Disciplinar, eu continuarei a fazer aquilo que toda a minha vida fiz. Ser independente, ser rigoroso, ser solidário, mas, acima de tudo, garantir o rigor das coisas que eu tenho que fazer. E, neste aspecto, é cumprir o regulamento e os estatutos do Sporting. Tem a minha palavra em relação a isso. Joaquim Baltazar Pinto, última alegação, tem 1 minuto. Eu deixo uma mensagem de união e de enorme esperança para todos os sportinguistas. O Sporting tem que ser um clube forte, tem que ser o melhor, é um clube eclético nas várias modalidades e no futebol, e isso só pode ser conseguido com órgãos sociais fortes. Fortes, eu diria mesmo fortíssimos. E é isso que consta e que fazem parte dos elementos da lista do Frederico Varandas. Frederico Varandas é um homem do bem, conhece o Sporting por dentro, tem uma ideia total e plena do que vai fazer, aliás, já propôs nos vários debates, ele sabe muito bem o que é que quer, o que é que vai fazer e tem uma ideia de tudo para pôr o Sporting a funcionar e um Sporting ganhador em todos os aspectos. E para a questão financeira, também já o disse, como todos sabem. Na parte que me toca como candidato a Presidente do Conselho Fiscal, os sócios sportinguistas, todos, podem ter a garantia que eu exercerei as minhas funções com total transparência, independência e o meu percurso e o meu currículo fala por si, como já disse. Nem esperem outra coisa. E, acima de tudo, está o Sporting. E eu penso que a lista do Frederico Varandas, não só o Conselho Fiscal, o Presidente da Assembleia Geral, que é o Dr. Rogério Alves, e depois o Dr. Frederico Varandas, é uma equipa fortíssima que, obviamente, vai ganhar as eleições. Portanto, espero que votem todos, assim que concordo que os outros gastos devem votar e esperemos que no dia 8 de setembro haja já um Presidente do Sporting forte, que eu penso que vai ser, sem dúvida nenhuma, o Dr. Frederico Varandas. E é assim que terminamos mais um debate para as eleições do Sporting Clube de Portugal, neste caso sobre o futuro do Conselho Fiscal e Disciplinar. Resta-me agradecer aos 7 candidatos o facto de terem estado aqui connosco e de nos terem ajudado a esclarecer os sportinguistas. Desejar também boa sorte para as vossas campanhas até ao dia 8 de setembro. Foi mais um debate em direto, ou neste caso em exclusivo, na Sporting TV. Obrigado por ter estado na nossa companhia. Continuo com a Sporting TV.